Capítulo 121, Ilha Equal Stream e os Naga. Finalmente, Matthew acenou para Lorraine ir embora. Então, ele caminhou sozinho em direção ao Pier Evening Wind, no oeste da Gold Coast. Neste momento, de repente, houve um clarão de luz atrás de Matthew. A imagem do dançarino da espada apareceu lentamente. O que há de errado? Recentemente, ele estava agindo sozinho muito mais do que antes. Matthew se virou para olhar para Soldier. Este último não disse nada. Ele apenas tirou uma longa corda de sua capa. Matthew focou seus olhos e viu que havia um espeto de esquilos voadores lutando. Eles foram presos juntos por Soldier como bolinhos. Quando viram Matthew, os pequenos esquilos voadores olharam para ele com lágrimas nos olhos, como se estivessem implorando para que ele os deixasse ir. Você quer dizer, eles estavam me observando, eles estavam me observando. Através das flutuações espirituais do contrato de invocação, Matthew mal conseguia entender o que Soldier queria dizer. Soldier assentiu. Os pequenos esquilos voadores imediatamente entraram em pânico. Eles não conseguiam deixar de abanar o rabo e implorar por misericórdia. Seus grandes olhos estavam cheios de lágrimas, e era fácil amolecer o coração das pessoas só de olhar para eles. Matthew revirou os olhos e imediatamente adivinhou que esses pequenos esquilos voadores eram espiões de Sudia. No entanto, ele já havia deixado a floresta tropical. Era extremamente difícil para Sudia ficar de olho nele, então ele não precisava ser calculista com esses pequenos animais. Então ele disse ao soldado: coloque-os de volta na floresta tropical. Soldado assentiu sem expressão. No segundo seguinte, ele sacudiu o pulso e os nós da corda caíram. Os pequenos esquilos voadores caíram no chão como ovos. Depois de pousar, a maioria deles fugiu em pânico e desapareceu na floresta tropical em pouco tempo. Neste momento, Matthew de repente percebeu que havia um pequeno esquilo voador parado na sua frente, tremendo de medo. Ele só usava as patas traseiras para se apoiar, suas garras dianteiras retraídas na frente do peito e seus olhos estavam cheios de medo. É você? Matthew reconheceu. Não era esse o pequeno esquilo voador que parecia ter sido espancado alguns dias atrás. Ele até ofereceu frutas vermelhas a Matthew nos arbustos. A maioria dos ferimentos no rosto do esquilo voador já havia cicatrizado, mas seus olhos ainda estavam ligeiramente inchados, fazendo-os parecer ainda maiores. Por que você não foi com seus companheiros? Matthew se abaixou e perguntou pacientemente. O pequeno esquilo voador falou em linguagem humana: o Sr. Sudiarnen nos trata, pequenos esquilos voadores, como humanos. Não importa o quão bom seja nosso trabalho, ela sempre nos dá socos e chutes. Não posso viver mais um dia assim. Não quero mais ficar no reino dos sonhos da Banyan Negra. Quero segui-lo, Lord Matthew. Por favor, me dê uma chance. Matthew olhou para ele brincando. Porque eu? O pequeno esquilo voador disse corajosamente. Porque só você tem a esperança de conquistar Lady Sudia. Espero que um dia, quando você realmente fizer isso, possa me deixar, como seu servo, ter uma parte dos lucros. Matthew ficou surpreso com a ambição do esquilo voador. O que você quer fazer com Sudia? O pequeno esquilo voador imediatamente riu maldosamente. Quero chutá-la com força. Matthew olhou para ele com interesse. Ele percebeu que esse pequeno esquilo voador era diferente, então perguntou novamente: qual é o seu nome? O pequeno esquilo voador disse: eu não tenho um nome, e meus 3.000 compatriotas também. Normalmente, Lady Sudia nem consegue dizer quem é quem. Ela só sabe dizer, rei rei rei, de forma muito rude. Já estou farto dessa mulher. Quero desertar. Por favor, aceite-me. Matthew queria concordar, mas considerando a astúcia de Sudia, ele tinha outra camada de consideração. Se você quiser me seguir, não é impossível. Preciso que você prove sua lealdade a mim. Como sei que você não vai me trair como fez com Sudia? Matthew perguntou. Isso é fácil. Você não é um mago? Você pode lançar uma maldição sobre mim. Se eu te trair, serei esmagado em pedaços imediatamente.
O pequeno esquilo voador disse um tanto tristemente: na verdade, eu também sugeri que Lady Sudia lançasse tal feitiço em nós, mas ela nem teve interesse em lançar um feitiço em nós. Droga! O quanto ela menospreza nosso pequeno esquilo voador. Tenho que me vingar daquela mulher. Matthew apoiou o queixo nas mãos e pensou por um momento. Não há necessidade de lançar uma maldição, mas você ainda precisa passar por um pequeno teste. Espero que você possa retornar para o lado de Sudia agora e fingir que nada aconteceu. Ela não queria que você monitorasse cada movimento meu. Espero que você possa monitorar cada movimento dela para mim. Passarei pela floresta tropical em breve. Se sua performance puder me satisfazer, considerarei levá-lo comigo. O pequeno esquilo voador pensou por um momento. Claro, mas como devo passar a informação para você? Não há pressa. Lembre-se primeiro. No dia em que eu retornar à floresta tropical, encontre uma oportunidade de fingir ter sido capturado e me relate as informações que você reuniu nos últimos dias. Matthew encorajou: se você realmente fizer um bom trabalho, não serei mesquinho para cumprir minha promessa. O pequeno esquilo voador imediatamente ficou animado, mas logo depois, ele tinha uma expressão preocupada no rosto. O que há de errado? Matthew percebeu isso. Agora tenho uma chance de escapar do mar de miséria, disse o pequeno esquilo voador. Mas ainda tenho muitos irmãos. Se eu escapar sozinho, e eles ainda estiverem afundando sob o governo violento daquela mulher má, ficarei muito triste. Matthew estava desamparado. Ele poderia roubar um esquilo da alma da floresta tropical, mas não um bando inteiro. Caso contrário, se ele realmente irritasse Sudia, ele nunca mais seria capaz de entrar nesta floresta tropical. Sinto muito por dificultar as coisas para você. O pequeno esquilo voador ficou deprimido por um tempo antes de recuperar seu espírito. Voltarei para o lado da senhora Sudia e monitorarei cada movimento dela. No entanto, antes de partir, tenho um último pedido. Você pode me dar um nome? Não quero viver sem nome como os outros pequenos esquilos voadores. Fim do capítulo. Capítulo 122, Ilha Equal Stream Use Naga. Matthew disse rapidamente: isso é fácil. Já que você é um esquilo voador, vou chamá-lo de Rudilum. Ótimo. Embora eu achasse esse nome comum, provavelmente era porque meus padrões eram muito baixos e eu não conseguia apreciá-lo. Afinal, eu era apenas um pequeno esquilo voador que não tinha visto muito do mundo. De agora em diante, Rudilum sou eu, e eu sou Rudilum. Ninguém pode me confundir com os outros esquilos voadores. Rudilum comemorou por um tempo, então solenemente estendeu sua pata dianteira para Matthew. Juro de mindinho, aprendi com vocês, humanos, Rudilum disse sério. Matthew sorriu e o enganchou com seu mindinho. Rudilum curvou-se respeitosamente e correu para a floresta tropical. Este pequeno esquilo voador é bem interessante. Matthew olhou para Soldier. Então, onde você conseguiu essa corda? Soldier pareceu confuso e começou a se contorcer inconscientemente. Matthew teve que verificar o painel de dados enquanto caminhava. Finalmente, ele virou para uma mensagem de alguns dias atrás. Dica: sua criatura invocada, soldado, usou a habilidade do mestre de bondade. Ele descascou a casca da árvore e a transformou em uma corda forte. Sua criatura invocada, soldado, está extremamente satisfeita. Mestre de bondade? Essa era uma habilidade real? Matthew ficou um pouco surpreso. Lembrando da cena dos esquilos voadores sendo pendurados, ele de repente percebeu que deveria preparar uma corda mágica para soldado. Essa habilidade pode não ser tão indecente quanto parece na superfície. Enquanto ele ponderava, o farol cinza com paredes manchadas em frente ao litoral já estava próximo. Havia um pequeno cais no lado leste do farol. Neste momento, apenas duas figuras podiam ser vistas no cais, uma velha e uma jovem. Matthew caminhou rapidamente. Pier do vento noturno, sob uma fileira de palmeiras exuberantes. Um velho estava descansando com seu filho de 8 ou 9 anos.
Ambos tinham cabelos pretos, olhos pretos e pele escura, mas era óbvio que estavam bronzeados pela luz solar abundante na Gold Coast. A cor da pele deles ainda era amarela. Essas eram as características típicas do sul. Olá, Matthew cumprimentou de longe. É conveniente pegar um barco? Eu quero ir para a ilha Equal Stream. A criança olhou para Matthew com curiosidade. O velho se levantou lentamente debaixo da árvore. Enquanto colocava seu chapéu de palha, ele estreitou os olhos e olhou para Matthew. A ilha Equal Stream não aceita forasteiros. Matthew explicou, tenho um amigo que é um hóspede ilustre da ilha. Tenho uma carta de apresentação dele. Ele é um monge guerreiro e deve ser famoso nesta área. Sem esperar que o velho falasse, a criança falou primeiro, o monge que você mencionou, é ele que gosta de falar bobagens e sempre gosta de ir ao mar para pegar tartarugas para comer. O monge tinha uma boca cheia de bobagens, mas ele sairia por aí pegando tartarugas para comer. Matthew só conseguiu sondar, o nome dele é Levi. Sim, é ele. A criança disse infeliz, ouvi dizer que ele comeu todas as tartarugas da ilha sozinho. Você sabe o quão ridículo ele era naquela época. Ele é apenas um monge marcial. O velho se aproximou e o interrompeu. Ele disse a Matthew, Levi é de fato um hóspede ilustre da ilha, mas temo que a ilha esteja muito diferente de quando ele estava lá. Se você insiste em ir, podemos levá-lo lá. Matthew assentiu. A taxa é uma moeda de ouro, o velho disse. Matthew perguntou enquanto tirava o dinheiro, você aceita as moedas de ouro da Aliança das 100 Cidades? O velho assentiu. Sim. Ele pegou o dinheiro e tirou uma flauta muito curta da cintura. Ele a levou aos lábios e tocou silenciosamente por um tempo antes de guardá-la. Espere um momento. Talvez para aliviar seu tédio, o velho continuou o tópico. Existem muitas pequenas cidades-estado nas margens do mar de Arunai. A maioria das civilizações dessas cidades-estado veio do norte. Algumas das cidades-estado aqui são muito ricas, enquanto outras são relativamente pobres. No entanto, todas estão sob a influência da Aliança das 100 Cidades. Na verdade, se você andar pela Costa do Ouro, verá que, além dos costumes únicos dos moradores locais, outros lugares não são diferentes das 100 cidades. Matthew perguntou curiosamente, quantas cidades-estado existem na Costa do Ouro? O velho ponderou e disse, não sei. Há menos cidades na margem norte, mas a margem sul é muito próspera. Há pelo menos uma dúzia de cidades-estados famosas. Entre elas, Torch City, onde o Golden Sacred Lord estava localizado, era a mais famosa. As outras pequenas cidades-estados também tinham suas próprias características e culturas. No entanto, a margem sul não parece estar pacífica recentemente. Se você está pensando em viajar, é mais seguro ficar na margem norte. No entanto, você nunca deve entrar na floresta tropical e não provocar o povo Jango e seu deus serpente emplumado. Eles são um bando de lunáticos. Matthew percebeu que o tom do velho estava cheio de ressentimento em relação aos Jangos. Ele queria fazer mais perguntas. Neste momento, a criança ficou na beirada do cais e acenou para eles. O barco chegou. O barco chegou. Matthew olhou para cima e viu uma linha branca vindo do mar e do céu. Quando chegou perto, viu que a tartaruga escondida na onda branca era do tamanho de uma quadra de basquete em sua vida anterior. Vamos, rapaz. O velho gesticulou para Matthew segui-lo. Xuan Kunzi nos levará para a ilha. Sob a orientação do velho. Matthew tentou subir nas costas da tartaruga do cais, mas quando passou pela beirada do casco da tartaruga, Matthew escorregou. Fim do capítulo. Capítulo 123, Ilha Equal Stream e Naga. Felizmente, Soldier estava atrás dele. Matthew pisou no rosto de Soldier e subiu suavemente. Tenha cuidado. Neste momento, uma voz gentil soou em seu ouvido, recentemente, muitas criaturas estranhas cresceram em meu corpo. Embora o velho ali e a pequena pedra tenham me ajudado a me livrar delas, sempre fica um pouco de muco escorregadio para trás. Tinha uma voz agradável, mas a única desvantagem era que falava muito devagar.
Matthew sabia que era a tartaruga sob seus pés falando, então ele respondeu curiosamente, você é Xuan Kunzi. Aspas. Sim, este é o nome que meu mestre me deu. Oh, ele disse que este é um nome taoísta. Infelizmente, minha compreensão não é alta, e eu não alcancei muito, então ele não me levou junto quando ele foi embora. A tartaruga disse gentilmente, no entanto, não estou interessado no equilíbrio do céu e da terra sobre o qual ele falou. Poder dormir na água morna do mar todos os dias é a coisa mais feliz da minha vida. Matthew perguntou, seu mestre é um enviado do Equilibrium? Aspas. Xuan Kunzi respondeu, sim, mas não o vejo há 30 anos. Talvez ele tenha retornado ao leste, a terra que sempre desejou. Talvez ele tenha morrido nas profundezas do mar, assim como os outros Su. Às vezes, sinto que a obsessão do Su com sua terra natal é na verdade uma maldição. O que você acha, velho Ali? O velho Ali ficou em silêncio. Depois de um tempo, ele disse, quando eu for mais velho, caminharei em direção ao mar, assim como meus compatriotas. Não me importa se é uma maldição ou não. Só sei que esta não é minha casa, nunca. Enquanto falavam, a tartaruga deixou lentamente o cais e nadou em direção às profundezas do mar de Arunai. Era meio-dia, o sol brilhava intensamente e o céu estava azul. Algumas pequenas ilhas podiam ser vistas vagamente espalhadas na superfície do mar na frente deles. A praia branca leitosa refletia a luz do sol brilhante. Um alto coqueiro cresceu no meio do casco de tartaruga de Xuan Kunzi. Um grupo de pessoas estava sentado sob o coqueiro, aproveitando a sombra. Matthew, Xuan Kunzi e o velho Ali estavam conversando casualmente enquanto a criança chamada Pequena Pedra estava curiosamente andando ao redor de Soldier. Soldier, que sempre foi chato, estava muito paciente neste momento. Ele brincou com Little Rock por um tempo e de repente desapareceu do local. Uau! Little Rock gritou surpreso, atraindo a atenção de todos. No segundo seguinte, Soldier reapareceu com um grande coco na mão. Tem cocos nas minhas costas. Xuan Kunzi exclamou. Falando nisso, meu mestre é realmente pouco confiável. Naquela época, para facilitar sua cavalgada, ele plantou um coqueiro nas minhas costas. Você acredita? Todos riram. Soldier cortou o coco com uma faca curta na frente de Little Stone. Então, ele o entregou a ele. Não, eu não posso aceitar. Little Rock parecia um pouco reservado. Meu avô disse que não podemos aceitar coisas de convidados. Soldier ficou pasmo. Ele só sabia como oferecer o coco aberto. Matthew estava prestes a ajudá-lo. No entanto, neste momento, a voz de Xuan Kunzi soou com uma pitada de desconforto. Acho que não poderemos ir para a ilha hoje. O velho Ali perguntou, você está ficando preguiçoso de novo, Xuan Kunzi? Você não atingiu o padrão de exercícios este mês. Xuan Kunzi disse lentamente, não sou eu. É o Naga. Matthew imediatamente se levantou. Na superfície do mar à sua frente, havia camadas de ondas brancas. Em cada camada de ondas brancas, havia um Naga segurando uma espada. Recentemente, os Nagas têm estado muito inquietos e patrulham o mar. Vou tentar acelerar e me livrar deles. Xuan Kunzi disse com grande esforço. No entanto, 5 minutos depois, a tartaruga estava cercada por um grupo de guerreiros Naga. Suspiro, se eu não tivesse sido preguiçoso quando estava na aula com meu mestre e aprendido mais alguns truques, não teria sido pego pelos Naga. Xuan Kunzi soltou um longo suspiro. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, só podemos nos render. Espero que eles possam arranjar uma prisão marítima mais confortável para mim. Enquanto falavam, um pequeno líder que era mais alto do que os Nagas comuns se aproximou. De onde vocês são? Para onde vocês estão indo? Respondam rápido. Fim do capítulo. Capítulo 124, Lápide. Nagas eram uma criatura humanoide estranha e maligna que viveu no fundo do mar por um longo tempo. Eles tinham a habilidade de andar sobre as ondas e tinham um forte conceito de território. Eles frequentemente expulsavam ou destruíam impiedosamente os navios humanos que passavam.
Matthew tinha ouvido falar dessa raça quando estava conversando com o mestre Ronan. Foi dito que o aparecimento da raça Naga estava relacionado a uma criatura do crepúsculo, que foi selada pelos deuses nos primeiros dias da Era do Iluminismo. A criatura do crepúsculo odiava os deuses, então ele queria roubar a humanidade dos deuses. Ele atraiu alguns humanos para o mar e lhes ensinou rituais malignos de canibalismo. Durante o ritual canibalístico, os humanos que acreditavam na criatura do crepúsculo se misturavam com um grande número de cobras. O poder do ritual tornava a carne de humanos e cobras indistinguíveis. Na dor, excitação e delírios pouco claros, os primeiros Nagas nasceram. Eles eram conhecidos como os Nagas originais. Os Nagas originais foram altamente elogiados pela criatura do crepúsculo e herdaram o poder mais maligno desta última. Cada Naga original tinha o poder de um senhor. Então, sob as ordens da criatura do crepúsculo, eles foram para diferentes mares e estabeleceram enormes tribos Nagas no fundo do mar. No entanto, os Nagas que nasceram depois não tiveram a chance de receber as bênçãos da criatura do crepúsculo. Embora também tivessem força e qualidades muito além dos humanos, eram muito inferiores aos Nagas originais. Os Nagas que nasceram depois foram chamados de Nagas derivados. Os Nagas que agora dominavam os muitos mares de Aendor eram principalmente Nagas derivados. Como a intenção original da criatura do crepúsculo era transformar mais humanos em Nagas, os Nagas frequentemente deixavam as tribos subaquáticas para saquear a população. Como os Nagas eram matriarcais, com o tempo, havia um ditado que dizia que os Nagas gostavam de sequestrar homens. Claro, isso não era um boato. Devido à influência da criatura do crepúsculo, a proporção de fêmeas na raça Naga era extremamente alta. Após perder a herança do ritual canibalístico, a tribo Naga teve que garantir que um número fixo de machos estrangeiros se integrassem a ela todos os anos, ou a tribo estaria em risco de extinção. Fora isso, os Nagas eram geralmente fortes e bons em usar armas. Eles também tinham várias habilidades naturais de conjuração de magia. No mar, se alguém encontrasse um grupo de Nagas, fugir era a melhor escolha. Neste momento, na frente de Matthew, o número de Nagas cercando Xuan Kunzi já havia ultrapassado 30. Eles tinham cabelos verdes como algas marinhas que chegavam até a cintura. Independentemente do gênero, a parte superior do corpo dos Nagas estava sempre nua, exceto pela cintura, onde a parte humana se juntava à cauda da cobra e tinha uma grande fileira de conchas coloridas. Abaixo da concha estava a parte inferior do corpo do Naga, semelhante a uma cobra, mas naquele momento, estava bloqueada pelas ondas brancas abaixo, dificultando a visão clara. Sou um viajante da Gold Coast e quero visitar a Ilha do Fluxo Igual. Matthew disse gentilmente, eles estão apenas me enviando para lá. O líder Naga estreitou os olhos finos e disse, este é o território do reino Naga. Forasteiro, sua aparição aqui significa que você ofendeu a rainha Naga. Receio que a prisão do mar sem fim seja seu único destino. Neste momento, uma Naga atrás dele o lembrou, prisão do mar sem fim está cheia. Há apenas alguns assentos vazios ao lado de Big Mouth August. Isso não é ainda mais interessante. Traga-os para ver August. O Naga macho revelou um sorriso cruel. Matthew notou que o rosto de Little Stone empalideceu quando ouviu o nome August. Ele fez algumas perguntas em voz baixa e descobriu que August era uma fera marinha que uma vez causou problemas no mar de Arunai. Ele era conhecido por sua ganância e gula. Era o pesadelo das pessoas próximas, mas havia sido subjugado pelos Nagas. Jogue suas armas. O líder Naga ordenou. Não há necessidade disso. Podemos conversar. O rosto de Matthew estava cheio de sorrisos. Sou um viajante de longe. Colecionei muitos itens pequenos e únicos ao longo do caminho. Você não quer ouvir sobre as histórias interessantes da minha jornada. Estou disposto a compartilhá-las com você. O líder Naga zombou e quis dizer algo. De repente, ele virou os olhos e disse a Matthew, então venha aqui. Vamos lá conversar. Espero que sua história seja interessante.
Os dois foram até a cauda de Xuan-Kunze, e os outros nagas se dispersaram com tato. Matthew remexeu em sua bagagem e imediatamente entregou uma bolsa de tamanho médio com um sorriso. Havia alguns espelhos e algumas frutas em seu bolso. Além disso, também havia moedas de ouro. Você é muito diplomático, jovem mago. O líder naga arrancou a bolsa da mão de Matthew e disse com satisfação: posso deixá-lo ir, mas você deve se lembrar de que a grande rainha naga está prestes a unificar o mar de Arunai. Nosso reino naga está tomando forma, e isso é imparável. Se você quiser viajar pelo mar, algumas histórias interessantes podem não ser o suficiente. Você tinha que ir ver a rainha, curvar-se a ela e implorar por uma permissão especial. Só então você poderia viajar neste mar sem nenhum problema. Matthew fingiu estar grato. Obrigado, muito obrigado. Se eu tiver a chance, definitivamente visitarei a rainha pessoalmente. O líder ficou ainda mais satisfeito. Ele não pôde deixar de dizer mais algumas palavras: um viajante como você deve controlar sua curiosidade e não vagar por aí. Era inevitável que houvesse derramamento de sangue no processo de unificação do reino naga, mas isso não significava que você estaria seguro depois de deixar o mar. Fim do capítulo. Capítulo 125, Lápide. Até onde eu sei, o sul também não é pacífico. O Lorde Sagrado Dourado quer unificar as cidades na margem sul, e um grupo de pessoas que se autodenominam Ordem da Calamidade quer fazer algum ritual maligno. Um viajante solitário como você se tornará facilmente o alvo deles. Matthew assentiu repetidamente após ouvir isso. Ele bajulou o líder naga até que ele estivesse nas nuvens. No entanto, ele estava confuso. A rainha naga queria unificar o mar de Arunai, e o Lorde Sagrado Dourado queria controlar as cidades do sul. Este foi um sinal sem precedentes na história. Será que o bloqueio da civilização está falhando? Ou isso é parte da mudança celestial? Matthew ficou confuso. Quanto à Ordem da Calamidade, isso também lhe deu um déjà vu de porque vocês estão em todo lugar. Aproveitando a oportunidade, Matthew conversou com o líder por um tempo e aprendeu sobre alguns dos eventos recentes no mar de Arunai. Enquanto falava, o líder de repente olhou feio para Soldier, que estava atrás de Matthew. Esqueleto, porque parece que seu cérebro não está funcionando bem. Ele continuou me encarando, e eu não gostei. Matthew ficou atordoado. Então, ele percebeu algo e rapidamente ordenou que Soldier se contivesse. No contrato imortal, uma leve sensação de queixa e raiva foi transmitida. Matthew olhou para o painel de dados. Dica: você evitou com sucesso uma sentença de prisão subornando o líder naga. Você obteve os elementos do domínio, blefe, subornar, bajular e acumular mais elementos. Você obterá a oportunidade de entrar no domínio pela primeira vez. Aviso: sua criatura invocada, Soldier, está extremamente ansiosa para matar esse grupo de nagas. Por causa desse encontro, ele despertou uma parte de suas memórias de sua vida anterior. Soldier está insatisfeito com suas ordens, mas entende suas preocupações, então ele está um pouco ofendido. Soldier tinha algum ressentimento contra os nagas em sua vida anterior. Matthew confortou através do contrato: agora não é o melhor momento para agir. Ainda precisamos ficar no mar de Arunai por um tempo. Quando as coisas estiverem prontas, não vou impedi-lo. Soldier assentiu sem expressão. Logo depois, Matthew observou o líder arrogante levar os outros nagas para longe nas ondas. Não muito depois, um leve senso de direção apareceu em sua percepção. Ele sabia que a marca mágica que ele deixou na moeda de ouro e no bolso estava fazendo efeito. Ilha Equal Stream. Na praia, Xuan-Kunze preguiçosamente esticou seus membros. Ao lado, o velho ali entregou a Matthew um objeto parecido com um fogo de artifício, da espessura de um dedo indicador e do comprimento de uma palma. Este é o pardal voador. É um pequeno brinquedo que nós, o Sul, fizemos nós mesmos. Nós o acendemos com fogo e o lançamos no céu. Ele pode ser visto de muito longe no mar. Se você quiser sair, basta atirá-lo. Mesmo que não o vejamos, os outros barqueiros virão buscá-lo.
Mas tenha cuidado. Parece que a situação nesta área marítima se tornou bastante tensa. Não tenho certeza se isso atrairá os Nagas novamente. Na verdade, eles não deveriam ter aparecido aqui. Anteriormente, eles eram principalmente ativos no mar profundo. O velho suspirou profundamente. Matthew pegou o pardal do céu e observou o velho e o jovem embarcarem em Xuan-Kunzi e partirem. Só então ele voltou seu olhar para a ilha ligeiramente dilapidada à sua frente. No momento seguinte, ele se transformou em um corvo e olhou para a ilha do céu. Uma ilha em forma de fuso apareceu na sua frente. Era longa de leste a oeste e estreita de norte a sul. A ponta da ilha oriental encontrou uma corrente oceânica. O penhasco ali dividia a corrente oceânica do leste em duas, uma voltada para o noroeste e a outra para o sudoeste. Talvez o nome da ilha tenha vindo disso. A ilha era alta e as árvores estavam florescendo. Havia muitas aves marinhas vivendo no penhasco oriental e muitos animais selvagens na floresta da montanha. A praia arenosa no lado sudoeste era relativamente plana e havia uma pequena baía. Matthew viu um cais ali e alguns barcos de pesca dilapidados atracados ali. As condições naturais desta ilha não são boas. Não é muito adequado para humanos sobreviverem. Matthew descobriu que as construções humanas na ilha estavam concentradas principalmente nas duas grandes terras planas nos lados sudeste e sudoeste. Havia alguns outros lugares, mas a montanha era muito íngreme e não era propícia para começar um assentamento. O povo desistiu de se estabelecer lá depois de tentar por pouco tempo. Ao longo do caminho, ele viu muitas ilhas com melhores condições geológicas do que a ilha do fluxo igual, mas elas estavam vazias. Isso significava que quando o povo original escolheu um lugar para viver, eles descobriram outros mistérios nesta ilha, apesar de suas duras condições geográficas. Matthew voou ao redor da ilha. Ele podia sentir que o domínio aqui era mais forte do que em outros lugares. Vivendo aqui, mesmo que ele não avançasse com sucesso para o enviado do equilíbrio, ele ainda teria a oportunidade de acumular continuamente os elementos do domínio do equilíbrio. O poder do domínio é verdadeiramente mágico. Matthew se transformou em sua forma humana e parou perto de uma casa de pedra que parecia uma ruína. Esta deveria ser a Vila do Retorno, que Levi havia mencionado. Embora estivesse mentalmente preparado, Matthew também estava deprimido pela cena dilapidada à sua frente. Havia fileiras de casas de pedra, mas, enquanto caminhava, ele descobriu que pelo menos um terço das casas havia desabado. Se uma casa desabasse, a casa ao lado seria afetada. Portanto, a área ao redor da casa de pedra desabada era desabitada. Havia poucas pessoas na aldeia. Matthew caminhou por uma curta distância e viu um velho agachado na porta de uma casa de pedra, fumando silenciosamente. Seu rosto estava cheio de rugas e seus olhos estavam dormentes. Fim do capítulo. Capítulo 126, Lápide. Matthew tentou cumprimentá-lo, mas não obteve resposta do velho. Ele nem olhou para ele. Ele só conseguiu continuar avançando. Finalmente, quando passaram por um cruzamento, Matthew ouviu gemidos dolorosos vindos de uma casa de pedra maior. Com licença, você precisa da minha ajuda. Matthew parou na porta e perguntou. A porta da casa de pedra estava aberta, o que lhe permitiu ver a cena lá dentro de relance. Assim que terminou de perguntar, Matthew entrou decisivamente. Porque viu uma velha senhora cair no chão. Neste momento, ela estava rolando fracamente com os braços apoiados. Você está bem? Matthew se aproximou e lentamente a ajudou a se levantar. Então, ele se sentou ao lado da cama. Percebendo que o corpo da velha senhora não aguentaria ficar sentado por muito tempo, ele imediatamente fez uma cama de lado e a deixou deitar. Eu só queria me levantar e beber um pouco de água sozinha. A velha avó disse agradecida, meu marido saiu para arrumar seu equipamento de pesca. Ele voltará em breve. Obrigada, criança. Matthew serviu um copo de água para ela e cuidadosamente a ajudou a beber. Então, ele balançou a cabeça e disse, é só uma questão pequena. Você não precisa me agradecer. Matthew perguntou preocupado,
não há mais ninguém que possa cuidar de você. Por exemplo, seus filhos. Meus filhos, a velha avó bufou. Eles todos desembarcaram. Torch City no sul, Ashes City no norte. Eles foram para todos os lugares, mas nenhum deles está disposto a ficar na ilha. No entanto, eles não fizeram nada de errado porque os outros jovens da ilha fizeram o mesmo. De qualquer forma, esta não é nossa cidade natal, então qual é o sentido de ficar na ilha? Vendo que ela estava de bom humor, Matthew conversou com ela por um tempo. Pouco tempo depois, o marido da velha chamada Zenzu retornou. Para a surpresa de Matthew, ele não era um Su. Sua aparência era mais como um sangue misto de Jango e humanos costeiros. Seu nome era Orgen. Orgen parecia uma dúzia de anos mais jovem que Zenzu. Depois de saber sobre a queda da velha senhora, Orgen ficou muito grato a Matthew e insistiu em deixá-lo ficar em casa para o jantar. Durante o almoço, Orgen começou a falar sobre suas origens. Ele era originalmente da cidade de Lé, na costa sul, e por causa de um comércio, ele tinha um relacionamento inexplicável com Zenzu, que havia ficado viúva recentemente naquela época. Sob a perseguição persistente de Orgen, ele se mudou para a ilha alguns anos depois e se casou com Zenzu. Depois disso, os dois deram à luz 5 filhos, 2 meninos e 3 meninas. Essas crianças deixaram a ilha depois que se tornaram adultas. No começo, elas voltavam para visitar uma vez por ano. Com o passar do tempo, as 5 crianças discutiram que uma pessoa voltaria como representante todo ano e se revezaria para visitar seus pais. Agora, Orgen disse que a última vez que uma criança veio visitá-los foi há 3 anos. Eu não os culpo, eles cresceram agora, eles têm suas famílias e seus filhos. É impossível para eles perderem tempo com uma velha como eu. Você ainda se lembra? Orgen, Molly e os outros uma vez discutiram sobre levantar dinheiro para me trazer para a Big Stone City para me aposentar e viver uma vida boa. É que eu sou muito teimosa e não estou disposta a ir embora. A velha senhora não pôde deixar de interromper quando Orgen estava contando sua experiência. Sim, sim, sim. Nossos filhos são muito filiais. Não vamos mais falar sobre isso. Criança, por que você veio para a ilha? Matthew disse a ele o motivo de sua visita e colocou a carta de apresentação escrita por Levi na mesa. Orgen abriu o envelope, mas ele mesmo não leu. Em vez disso, ele o entregou a Zenzu. Depois de ler, Zenzu suspirou e disse: Você está atrasado. O chefe da vila retornou ao abraço do mar no ano passado. Ninguém em toda a ilha sabe sobre a herança da arte do equilíbrio. Matthew já esperava por isso. Embora estivesse deprimido quando ouviu a notícia, ele não ficou muito chateado. Está tudo bem. Estou aqui apenas para tentar a sorte. Ele tentou fazer seu sorriso parecer mais relaxado. Zenzu devolveu a carta para ele. Se você não estiver com pressa, pode ficar na ilha por mais alguns dias. Há muitas casas vazias aqui. Vou pedir para Orgen limpá-las para você. Vá embora depois do Festival das Lanternas, criança. Matthew tinha lido sobre este festival a partir das informações que Samantha havia coletado. No entanto, ela não explicou em detalhes. Ela apenas observou que este era um festival muito importante para o Sul. Matthew pensou sobre isso. Como ele não tinha outras pistas, seria bom ficar na ilha por um tempo. Ele podia vivenciar o cenário da ilha, continuar a perceber o domínio e até mesmo se auto-ensinar feitiços quando tivesse tempo. Por isso, ele concordou. Nos próximos dias, Matthew encontrou uma casa de pedra não muito longe da casa de Zenzu e Orgen. Era preciso dizer que o clima da ilha era muito agradável. De acordo com Olgen, mesmo no inverno, ainda era quente como a primavera. Isso fez Matthew pensar em Peggy enquanto aproveitava o clima aqui. De volta a Rolling Stone Town, todo inverno, Peggy reclamava que estava morrendo de frio e pedia a Matthew para mantê-la aquecida. Matthew já havia tocado em seus ossos antes. Ela estava realmente congelando. Era inútil adicionar mais roupas ou queimar a lareira. Claro, o que mais o intrigava era como um esqueleto poderia sentir frio.
Esta também foi a primeira vez que ele percebeu que havia algo em comum em Peggy. Matthew não pôde deixar de se sentir triste ao pensar em Peggy. Durante esta jornada, ele havia se alimentado muito mal. Eram rações secas ou comida exótica que não podiam ser comidas. A comida na ilha era melhor. A comida de Orgen não era ruim, mas Matthew não podia ser tão casca grossa a ponto de se aproveitar da comida do velho casal todos os dias, certo? Os dias se passaram. O Festival das Lanternas estava se aproximando cada vez mais. Uma noite, Matthew passeava sozinho na praia ao sul. Neste momento, a brisa do mar estava ligeiramente fria e o sol poente estava dourado. As ondas batiam na praia e nos recifes, formando um movimento harmonioso com as aves marinhas voando. Enquanto caminhava, Matthew de repente notou um objeto preto na praia na frente deles. Além disso, sua aparência era muito diferente das conchas que podiam ser vistas em todos os lugares aqui. Ele andou até lá e se abaixou para pegá-la. Dica: você descobriu uma lápide, Rei Sândalo Brilhante. Fim do capítulo. Capítulo 127, Tão Feliz. Matthew ficou um pouco atordoado. Essa coisa não estava de acordo com os costumes funerários da civilização de Aendor. Quando viu os comentários adicionais, ficou aliviado. Nas informações fornecidas por Samantha, havia uma cidade portuária chamada Sândalo Brilhante. Ela ficava na costa leste do Oceano Sem Fim e já foi uma cidade portuária muito próspera. O senhor da cidade era o Rei Sândalo Brilhante. Ele também era o líder do primeiro grupo de membros do clã Su que trouxeram pessoas através do mar para se estabelecerem em Aendor. Há uma tumba subaquática perto da ilha, e ela pode ter sido aberta por alguém. Caso contrário, esta lápide não teria sido levada até aqui pelo mar. Matthew tinha uma suspeita razoável de que a tumba do Rei Sândalo Brilhante não ficava longe da ilha. Pode até estar na ilha. Como esta lápide era obviamente muito pesada, era impossível que ela flutuasse com as ondas por muito tempo. A herança da arte do equilíbrio seria deixada para trás no túmulo do líder do Su. Matthew pensou que a possibilidade era muito alta. Era uma pena que suas habilidades de adivinhação fossem terríveis. Caso contrário, ele poderia ter tentado obter mais pistas. Ele pegou a lápide e continuou a caminhar pela praia. Ultimamente, ele tinha estado em muitos lugares na ilha Equal Stream e teve alguns pequenos ganhos. Embora não fossem significativos, todos eram interessantes. A praia estava cheia de conchas e, de vez em quando, alguns peixes grandes encalhados podiam ser encontrados. Matthew não sabia dizer de que espécie eram, mas sabia que eram gordos e magros. Ele colocou os peixes em sacos e os entregou a Orgen quando ele voltou para a aldeia. Orgen era uma pessoa amigável com bom artesanato. Os peixes na ilha eram gordos e deliciosos. Após seu tratamento, eles eram cozidos no vapor, fervidos, defumados ou assados. Era um banquete para o paladar. Esta praia não era grande. Antes que ele percebesse, Matthew havia chegado ao fim. O litoral à frente de repente se tornou acidentado, e a areia macia foi substituída por enormes recifes. Orgen disse a Matthew que todos os dias, quando a maré estava baixa, era possível encontrar frutos do mar na área do recife. O sabor era ainda mais requintado. Infelizmente, a maré estava alta, e a água do mar podia subir a qualquer momento. A área do recife era relativamente perigosa. Matthew ficou em um grande recife e olhou para fora por um tempo. No final, ele caminhou para um lugar mais alto. Não muito tempo depois, Matthew encontrou uma grande área de edifícios abandonados. O estilo arquitetônico aqui era o mesmo da Vila do Retorno, que era composta por grandes casas de pedra. A única diferença era que este lugar tinha sido abandonado. No meio do círculo de casas de pedra, havia algumas casas de forno baixas. Este era um forno abandonado. Através dos vestígios deixados nas paredes de pedra manchadas, não foi difícil para Matthew saber que o Su já havia queimado fornos lá em grande escala. O armazém ao lado estava cheio de cerâmica colorida. Essas cerâmicas eram impressas com vários animais realistas e tudo mais.
Mas Matthew olhou em volta e não viu porcelana. Ele não sabia se era porque a porcelana era mais cara e tinha sido levada embora ou se eles não conseguiam restaurar o artesanato da porcelana lá. Mesmo assim, o artesanato do sul era muito melhor do que o dos artesãos em Rolling Stone Town. Como era um forno abandonado, Matthew simplesmente pegou 2 conjuntos de cerâmica e perguntou a Orgen se ele precisava pagar as taxas mais tarde. Ele deixou o forno abandonado. Matthew continuou a subir a montanha, mas depois de alguns passos, ele parou de repente. Sua percepção foi acionada. Matthew se virou e viu uma planta baixa na encosta atrás do forno abandonado. A planta parecia ter sido atingida por um raio. Seus galhos e folhas estavam carbonizados como se ela pudesse morrer a qualquer momento. No entanto, Matthew conseguia sentir uma vitalidade vigorosa dela. Dica: você descobriu uma árvore de chá verde alpino, atingido por um raio. Chá verde? Matthew ficou muito feliz. Ele rapidamente se aproximou e encontrou mais 7 árvores de chá atrás daquela que havia sido atingida por um raio. As últimas 7 árvores de chá estavam cheias de folhas de chá. Pelo formato e textura, elas já estavam um pouco velhas demais para serem colhidas. Apesar disso, Matthew pegou algumas folhas de chá e as trouxe de volta para a aldeia. Ele ferveu uma panela de água quente com sua cerâmica recém-adquirida e preparou uma xícara de chá verde fumegante. Depois de um tempo, ele tomou alguns goles. Uma sensação refrescante que ele não sentia há muito tempo surgiu em sua testa. Dica: você consumiu uma xícara de chá verde alpino abençoado. Seu foco temporário +1, velocidade de aprendizado e velocidade de conjuração aumentaram em 15%, dura 45 minutos. Chá verde abençoado? Bênção de quem? Matthew estava curioso. Esse efeito de aprimoramento era muito mais forte do que o café que ele costumava beber. Havia folhas de chá em Aindor, mas a maioria era chá preto. Havia muito poucas folhas de chá verde que combinassem com o gosto de Matthew. Depois de beber uma xícara de chá quente, Matthew começou a ter ideias sobre as árvores de chá. À tarde, Matthew encontrou Orgen e conversou com ele sobre cerâmica e árvores de chá. Quanto ao primeiro, Orgen disse que os na aldeia fizeram cerâmica há muitos anos. Por alguma razão mágica, aqueles que usam a cerâmica teriam sua taxa de envelhecimento muito mais lenta. Matthew poderia pegar um pouco de graça para seu próprio uso, mas não poderia usá-la para ganho pessoal. Caso contrário, a cerâmica logo seria danificada. Esta também foi a razão pela qual os jovens na ilha não levaram a cerâmica com eles quando partiram. Quanto à árvore do chá, a reação de Orgen foi inexpressiva. Só quando Matthew lhe mostrou as folhas de chá e descreveu a localização exata da árvore do chá é que ele finalmente reagiu. Você quer dizer aquela fileira de árvores baixas? Elas são consideradas plantas de chá? Matthew assentiu. Orgen suspirou. Sinto muito, temo que até mesmo Zenzo e os outros anciãos da aldeia não saibam os efeitos dessas árvores. Talvez o chefe da aldeia saiba, mas ele não cuidou delas quando estava vivo. Fim do capítulo. Capítulo 128, Tão Feliz. O povo de Sunaília esqueceu muitas coisas. Nesse ritmo, eles logo se esquecerão de si mesmos. Talvez seja porque eles não pertencem a este lugar, e ter vindo aqui foi apenas um acidente, mas sou grato pelo acidente. Sem ele, eu não teria tido a chance de conhecer meu verdadeiro amor. Então, ele disse que se Matthew estivesse interessado e tivesse habilidade, ele poderia transplantar aquelas árvores. Os anciãos da aldeia não o impediriam. Matthew ficou naturalmente feliz em obter permissão, mas ele rapidamente perguntou sobre Zenzo. Nos últimos 2 dias, ele visitou ocasionalmente a velha senhora. A conclusão a que chegou não foi otimista. Parecia que sua vida poderia acabar a qualquer momento. No entanto, Orgen estava muito positivo. Ele sorriu e disse: ela tem estado de bom humor ultimamente. Acho que ela ficará neste estado pelo menos até o Festival das Lanternas. Matthew sentiu algo mais na risada de Orgen. Ele deu um tapinha nas costas de Orgen gentilmente.
Então, ele voltou para seu quarto para aprender feitiços. RLWVO dias depois. O Festival das Lanternas chegou conforme o planejado. Neste dia, uma lanterna vermelha foi pendurada na frente de cada casa de pedra na ilha, adicionando uma atmosfera festiva. Matthew notou que o velho que o ignorou em seu primeiro dia também pendurou lanternas na frente da porta. Ele foi cumprimentar o outro grupo, e este último realmente respondeu com um leve sorriso no rosto. Nos últimos dias, Matthew cumprimentou todos os idosos da aldeia. Talvez fosse porque havia poucos jovens na aldeia, mas os idosos eram todos muito amigáveis com ele. Só este sempre foi indiferente a ele. Matthew pensou que o velho tinha um problema mental ou não conseguia falar. Ele não esperava uma resposta hoje. Ele imediatamente conversou com o velho, mas não esperava que a reação deste fosse ainda mais intensa. O velho pacientemente contou a Matthew sobre o processo de pesca marítima. Mais tarde, o velho até disse a Matthew que o levaria para o mar em alguns dias, quando o tempo estivesse melhor. Não havia problema lógico com toda a conversa, mas o contraste entre o velho antes e o velho depois era incrível. No dia do Festival das Lanternas, as duas refeições principais de Matthew eram na casa do velho casal. Ao contrário do habitual, Zenzu não só estava usando roupas bonitas hoje, mas também estava de bom humor. Por outro lado, Orgen, que sempre fora entusiasmado, ficou em silêncio. Ele até machucou o dedo 2 vezes seguidas quando estava cortando vegetais, e o sangue continuou fluindo. Felizmente, Matthew tinha uma pomada hemostática com ele. O pequeno episódio passou rapidamente. A mesa de jantar também estava cheia de alegria. Mas Matthew já havia percebido o que aconteceria a seguir. Com certeza, à noite, Orgen o encontrou. Vamos para a Praia Oriental. O verdadeiro Festival das Lanternas está adult para DEGRN. Matthew percebeu que ele estava segurando uma cerâmica oval em seus braços. Havia muitos buracos nela. Era um instrumento musical chamado chum. Matthew não disse nada. Ele seguiu Orgen até a Praia Oriental, que era adjacente ao penhasco mais oriental. Um grande número de aves marinhas vagava no céu. Elas frequentemente construíam seus ninhos no penhasco para evitar ataques furtivos de inimigos, como cobras venenosas. Os dois encontraram um recife e se sentaram. A maré batia suavemente na praia sob seus pés. O crepúsculo gradualmente se aprofundou, e a noite passou. Luzes brilhantes começaram a se acender na floresta perto da costa. Eram velhos carregando grandes lanternas vermelhas. Pareciam estar tremendo, mas seus passos eram muito firmes. Eles andavam muito devagar, mas seus olhos eram firmes e seus rostos estavam calmos. A primeira pessoa a andar foi aquela que havia ignorado Matthew antes e o convidado para ir ao mar pescar mais cedo naquele dia. O velho passou por Matthew com uma lanterna e sorriu para ele. Este dia finalmente chegou, não é? Estou prestes a retornar à minha terra natal, onde a grama é cheia de fragrância. Mal posso esperar. Ele foi o primeiro a entrar no mar com sua lanterna. A maré gentilmente acariciou o corpo do velho. Seus passos começaram a cambalear, mas sua direção permaneceu firme. Leste. Ele olhou para o leste e entrou no mar. As ondas estavam turbulentas e as gaivotas estavam em silêncio. Gradualmente, a figura do velho desapareceu completamente da vista de Matthew. Não se sabia se ele foi levado pelo mar, engolido pela escuridão, ou se ele realmente havia retornado à sua terra natal como ele disse. Depois disso, os velhos moribundos saíram da floresta um por um. Suas expressões eram muito calmas. Alguns tinham lágrimas nos olhos, enquanto outros estavam cheios de desejo. Todos eles tinham um desejo profundo pelo Oriente. Um por um, eles entraram no mar. Assim como o velho de antes, eles desapareceram sem deixar vestígios. Não muito tempo depois, Zenzu se aproximou. Ela estava usando as roupas mais lindas e tinha um leve sorriso no rosto. Quando passaram pelo Recife, ela abaixou a lanterna, abraçou Orgen e assentiu para Matthew. Você não precisa ficar triste. Isso é mais como uma libertação para nós.
Nós nascemos com um desejo infinito por nossa terra natal, mas aquele sentimento de não conseguir o que queríamos nos torturou por toda a nossa vida. Eu não posso voltar, eu não posso voltar. Eu não consigo voltar para aquele continente enquanto estou viva. Mas meus pais, meus avós, meus irmãos, eles estão todos me esperando lá. Eu estou voltando, eu estou voltando. Minha cidade natal, a cidade natal dos meus sonhos. Zenzo carregava uma lanterna e cantava uma canção desconhecida em um tom delirante. Houve um gemido baixo na praia, como se alguém estivesse chorando. Fim do capítulo. Capítulo 129, Tão Feliz. Matthew sabia que era Orgen soprando o chum. Uma leve tristeza surgiu em seu coração. Ele observou a figura de Zenzo desaparecer nas ondas. Seus olhos não puderam deixar de se sentirem quentes. Ei, Matthew, por que você está chorando? Ela colocou a cabeça para fora do peito dele e perguntou. Matthew balançou a cabeça. Ele não negou completamente. É que a brisa do mar é muito forte, e eu penso na minha cidade natal. Neste momento, ele finalmente entendeu. Era inevitável que os Suki tinham se afastado para camurchassem. Os jovens tiraram seus fardos e se integraram à vida Endor. Os mais velhos não podiam fazer isso, e sua única opção era morrer no fundo do mar. Eles enfrentaram o leste até morrerem. Em alguns anos, quando o último velho entrasse no mar com uma lanterna, a ilha se tornaria uma ilha deserta, e a história do sul gradualmente se tornaria uma lenda. Eles não pertenciam ali, então deveriam ir embora. O som do chum de Orgen gradualmente morreu. Matthew de repente sentiu que estava envolvido por uma grande massa de escuridão. No espaço-tempo infinito, ele parecia ter perdido o controle de seu corpo. Por um momento, ele começou a suar frio. No entanto, quando voltou a si, percebeu que nada havia acontecido. Apenas a coluna de dados registrou tudo fielmente. Dica: você testemunhou todo o processo do Festival das Lanternas. Seu conhecimento mais 50, sob. Você obteve a marca do Festival das Lanternas, mais um 0 sua simpatia. Aviso: você é imune a chamados do fundo do mar. Vontade mais 1. Você evitou com sucesso o feitiço de alta intensidade várias vezes seguidas. Você dominou automaticamente uma nova habilidade, Unmovable Rock. Unmovable Rock. Após entrar neste estado, você ganhará uma resistência extremamente forte a qualquer ataque mental, incluindo charme, medo, intimidação, blefe, canto, perfuração mental, etc. Ao mesmo tempo, sua velocidade de pensamento e velocidade de fala serão reduzidas a 1/10 de sua velocidade normal. Por favor, use esta habilidade com cautela. Matthew ficou chocado antes que pudesse verificar sua nova habilidade. Ele não esperava que Xuan Kunzi estivesse certo. O Su não entrou no mar por causa da maldição, mas por causa de um feitiço. De onde veio esse feitiço? Que tipo de criatura estava escondida no vasto mar que estava chamando o Su? O que seria do Su depois de ser encantado? Matthew não tinha respostas para essas perguntas. Ele estava apenas um pouco assustado. Ele não esperava que a cerimônia fosse tão perigosa. Felizmente, sua resistência ao encanto estava no máximo. Coração de água tranquila e alta força de vontade foram o suficiente para dar a ele uma resistência próxima à lendária. Tenho que ser mais cuidadoso no futuro, não apenas durante os rituais, mas também nos festivais. Mas por que Orgen está bem? Ele já deveria ter participado de várias festividades das lanternas. Será que esse encanto era direcionado apenas ao Su? Então, e eu? Depois de alguns pensamentos intrigantes, Matthew finalmente não conseguiu deixar de olhar para sua nova habilidade. Ele estava bastante satisfeito. A vantagem de Unmovable Rock estava em seu aumento geral na resistência mental. Coração como água parada só conseguia resistir ao encanto, então sua aplicação ainda era um pouco limitada. O único problema era que ele nunca havia tentado desacelerar seu pensamento. Parecia que ele precisava treinar por um período de tempo. Caso contrário, seria fácil cometer erros se ele usasse a habilidade. Neste momento, um Orgen manchado de lágrimas se aproximou com um chum em seus braços.
Criança, você testemunhou todo o processo do Festival das Lanternas. Na tradição do povo Sul, você é um de nós de agora em diante. A voz de Orgen estava muito baixa, e era óbvio que ele estava tentando o seu melhor para falar. Sinto muito que Zenzo tenha enganado você antes. A arte do equilíbrio não foi completamente cortada. O último enviado do equilíbrio ainda tem um parente vivo. Esse é seu neto, Y. Lian. Você pode encontrá-lo no cassino em Cordor City, na costa norte. Pegue a carta de Levique, e ele pode estar disposto a ajudá-lo. Matthew franziu a testa e perguntou, então, ele é um jogador? O tom de Orgen ficou mais calmo. Não, ele é o chefe do cassino. 2 dias depois, ao norte da Gold Coast, Cordor City. Cassino feliz. Quando a noite caiu, o cassino estava agitado com barulho. Um homem baixo usando uma boina, uma mochila enorme e uma armadura pesada que obviamente não combinava com seu tamanho corporal caminhou no meio da multidão de jogadores. Ele era apenas um pouco mais alto que a mesa, e ele poderia não ser capaz de ver tudo na mesa mesmo se ele ficasse na ponta dos pés. Os garçons quase esbarraram nele várias vezes. No final, ele milagrosamente resolveu todos os problemas que ele tinha encontrado. Ele era tão grande horizontalmente, mas quando ele andou pela multidão, era como se ele tivesse ativado o stealth, e ninguém o notou. Short passou pelo corredor e chegou a uma porta escura como breu guardada por guardas. Neste momento, ainda havia uma fila na frente dele. Havia alguém parado na porta para cumprimentar a fila. Era uma mulher esbelta com sobrancelhas ligeiramente levantadas. Ela viu Short, mas ela rapidamente o ignorou. Lian, saia. A baixinha falou com uma voz infantil. Ela parecia estar bem brava. Ela se aproximou e empurrou a figura alta e magra na frente dela. Abram caminho, mago, eu não vou furar a fila. Eu vou explodir esse cassino. Se você ouvir meu conselho, ou lance alguns feitiços de proteção contra a explosão, em si mesmo ou saia deste lugar imediatamente. Embora a voz da baixinha fosse terna, ela estava cheia de energia. Todos perto da porta ouviram. Todos ficaram atordoados por cerca de 3 a 4 segundos antes de cair na gargalhada. O homem alto e magro se virou. Ele não viu ninguém no começo, mas depois de um tempo, ele abaixou a cabeça para seguir os olhares dos outros e encontrou a pessoa com quem estava falando. Olá, senhor. Você está falando comigo? Você é um anão? Os olhos do mago estavam cheios de interesse, como se fosse a primeira vez que ele encontrasse uma raça tão miniatura. No entanto, os olhos de Short imediatamente se tornaram muito ferozes. Ele disse sem expressão, mago. Você está em perigo agora. Posso adicioná-lo à minha lista de vingança a qualquer momento. Para evitar que você morra sem motivo, tenho que lhe dizer algumas coisas. Primeiro, não sou um senhor, sou uma dama. É tão difícil dizer. Matthew ficou atordoado. Seu olhar varreu o peito comum da outra parte e então ele olhou para o pescoço que estava firmemente envolto em uma folha de ferro. Capacete, cabelo curto, olhos grandes. De fato, não era tão fácil dizer. Segundo, não sou um anão. Sou apenas naturalmente baixo. Como mago, você é muito desqualificado e rude. Se você não sabe como diferenciar entre humanos e anões, então sugiro que estude etnografia e estude a estrutura do corpo humano para evitar se envergonhar ou mesmo se meter em problemas da próxima vez. Você entendeu agora? Embora ela fosse baixa, suas palavras eram muito imponentes. Matthew percebeu que ele realmente tinha sido negligente, então ele se desculpou sinceramente. Sinto muito, eu não tinha uma boa visão. Está tudo bem. Você não precisa se desculpar comigo. Short ainda tinha uma expressão fria no rosto. Primeiro, existem muitas pessoas superficiais como você. Eu as encontro quase todos os dias. Segundo, quer você se desculpe ou não, você já está na minha lista de pessoas que eu odeio. Eu posso me vingar de você a qualquer momento, então não há necessidade de você se desculpar agora. Depois de dizer isso,
Seu olhar começou a se deslocar para o grupo de jogadores e guardas que estavam assistindo ao show. Finalmente, seus idiotas exultantes, não subestimem a capacidade destrutiva de um maquinista vingativo. Estou falando sério. Lian, saia agora. Os guardas começaram a perceber a seriedade do assunto. Os jogadores também recuaram enquanto os guardas corriam. O rosto de Short revelou instantaneamente uma expressão desamparada. Eu sabia. Se eu não mostrasse minhas habilidades, teria que lidar com os lacaios o dia todo. Som e barulho. Vamos dar uma lição a eles. Enquanto ela falava, 2 pássaros mecânicos rapidamente saíram da bolsa em suas costas. Chirp, chirp, chirp. Os 2 pássaros se rebobinaram automaticamente e voaram em direção aos guardas. Fim do capítulo. Capítulo 130. Você é a alma da floresta tropical. Os pássaros mecânicos eram tão rápidos quanto um raio de luz. Eles passaram pelos ombros dos 2 guardas e pairaram acima de suas cabeças por um tempo. De repente, eles soltaram um grito estridente. O som era tão alto que quase ensurdeceu as pessoas próximas. Os guardas imediatamente pareceram aflitos. Eles não conseguiram evitar tapar os ouvidos, e seus corpos ficaram moles quando eles caíram no chão. Os jogadores que estavam assistindo de lado também foram afetados pelas consequências do grito. Eles correram em pânico. Os 2 pássaros mecânicos também desceram e voaram freneticamente pela multidão. Quando eles trocaram de lugar, eles começaram a gritar novamente. Por um momento, estava uma bagunça perto do portão. Short olhou ao redor com uma expressão satisfeita, mas então ela olhou para o mago alto e magro na frente dela com surpresa. Ele parecia são e salvo. Seu olhar rapidamente se fixou no pequeno livro na mão da outra parte. Infelizmente, ela era muito baixa. Ela só conseguia ver vagamente os cantos do poema defensivo através dos dedos de Matthew. Humph! Short bufou pesadamente. No entanto, ela não continuou a provocar Matthew. Em vez disso, ela caminhou até o balcão ao lado da porta de uma maneira extremamente dominadora. Neste momento, a charmosa mulher encarregada de entreter os convidados também estava gemendo de dor de cabeça, então ela não teve tempo de cuidar das coisas no balcão. Short estendeu a mão direita e pulou. Ela não conseguiu alcançá-la. Ela não desistiu. Ela se aproximou e pulou de novo. Ela pegou dessa vez. Matthew a viu pegar um chip embrulhado em ferro. Ela não pareceu fazer nenhum movimento extra, mas sua mão direita de repente emitiu uma explosão de luz vermelha, e até o chip acendeu. Dica: você notou que o maquinista na sua frente está realizando injeção de itens nos chips. Injeção de itens, uma das habilidades básicas de um maquinista. O item que é injetado mudará suas propriedades básicas a um certo grau de chance envolvido. No próximo segundo, Short jogou o chip com toda a sua força. Sua expressão estava relaxada, e suas sobrancelhas estavam cheias de um temperamento frio. No entanto, sob a armadura pesada que não se encaixava em sua figura. Seus movimentos eram desajeitados e extenuantes. Ela estava apenas jogando um pequeno chip, mas deu a Matthew a ilusão de que ela estava dando um grande arremesso de peso. Bang! O chip vermelho bateu na porta preta. Fumaça e poeira subiram. Alguns segundos depois, um enorme buraco apareceu no meio da porta. A cena atrás da porta podia ser vista de relance. Matthew se inclinou e viu claramente que havia um escritório extremamente espaçoso atrás da porta. Havia uma mesa luxuosa no meio do escritório. Atrás da mesa estava sentado um homem gordo com um charuto na boca e cabelo brilhante. Ele parecia estar na casa dos 30 e estava franzindo a testa para o convidado indesejado do lado de fora da porta. Você é Lian? Short perguntou através da porta. O gordo levantou a mão e de repente deu 2 tapas na mesa. Então, 2 jovens com apenas um pedaço de seda enrolado na cintura saíram debaixo da mesa. As 2 mulheres saíram pela porta do escritório como se não houvesse ninguém por perto. Uma delas estava limpando a boca enquanto caminhava, xingando: Lian,
você pode beber menos vinho e comer menos pimenta da próxima vez. A expressão de Wu Lian não mudou. Depois que as duas mulheres saíram, ele respondeu friamente. Eu sou Wu Lian. Você tem alguma objeção à minha porta? Ele se levantou enquanto falava. Ele era alto e gordo, e ele esmagou Short completamente em termos de aura. No entanto, no momento seguinte, suas calças deslizaram para baixo sem aviso. Droga! Mary, Susan, onde está meu cinto? Wu Lian rapidamente puxou suas calças e rugiu na direção de onde as duas mulheres tinham saído. Infelizmente, ninguém respondeu. Um forte olhar de desgosto passou pelos olhos de Short. No entanto, ela ainda deu um passo à frente. Wu Lian, eu quero falar com você. Wu Lian puxou suas calças e sentou-se na cadeira. Ele bateu na mesa e disse: entre e converse. Short entrou sem medo. Matthew, que estava assistindo ao show por um longo tempo, também o seguiu silenciosamente. Depois de um tempo, os guardas que haviam se recuperado cercaram a área ao redor da porta. Então, quanto aquele bastardo Butcher deu a você? Wu Lian colocou seus tornozelos na mesa e sacudiu seu charuto. Quem é Butcher? Short perguntou em troca. Não é Butcher. Então, foi Feliger? Aquele maldito cara, eu até o convidei para uma refeição no mês passado, e ele realmente ousou encontrar alguém para vir e arruinar meu lugar. Wu Lian ficou furioso instantaneamente. Short disse friamente: não sei do que você está falando, mas os nomes que você mencionou não têm nada a ver comigo. Estou aqui por uma mulher. Wu Lian imediatamente revelou uma expressão de descrença. Mulheres, mulheres. Há centenas de mulheres entrando e saindo do meu cassino todos os dias. Posso saber quem você é? Short bufou friamente. Lily, você se lembra agora? Wu Lian ponderou em angústia. Lily? Qual Lily? Era Lily, a grande vaca leiteira, ou a Lily com a pinta na bunda? Não podia ser aquela com a inscrição na barriga, certo? Ela tinha quase 50 anos. A expressão de Short era fria, como se ela tivesse percebido a atuação de Wu Lian. Ela continuou: você mentiu para Lily. Você disse a ela que ficaria com ela, mas no final, você escolheu abandoná-la. Ela não está bem agora. Ela não quer comer ou beber, e seu estado mental é terrível. Eu devo buscar justiça para ela. Se você não vai fazer justiça a ela, eu mesma farei justiça. Fim do capítulo.